transmite uma infantilidade, tá meio bagunçado ali, o quadro não tá bem colocado, foto não é uma coisa legal pra gente usar. Tem até, eu tô vendo ali no fundinho até um adoçante. Chegou o momento de eu falar a verdade. Afinal, será que cenários de grandes youtubers como Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini, será que eles estão acertando no cenário ou estão errando? Calma que eu não tô sozinha nesse barco. Quem vai estar comigo nesse vídeo é a designer de interiores Jéssica Fila e ela vai bater um papo comigo e a gente vai de fato analisar todos esses cenários. Então fica comigo, pega papel e caneta, porque olha só, se o Thiago Nigro começou com uma parede branca, pode começar a produção de conteúdo para o seu canal, porque cenário para vídeos não vai ser mais desculpa. Vamos lá então, Jéssica! Tudo bem? Obrigada por aceitar esse convite de vir aqui participar desse bate-papo. Tudo bem, Fran? Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Bora analisar o cenário desses youtubers para a gente ver quem que tá acertando, quem que tá errando e, claro, o que a gente pode pegar para o nosso canal, né? Vamos lá então. Foi interessante porque uma coisa que eu fiz foi entrar no canal deles e ver os primeiros cenários deles. Porque às vezes tem muita gente que paralisa para começar a produção de conteúdo para o YouTube pensando que precisa de um cenário de vídeo perfeito. E eu tô aqui para mostrar o primeiro vídeo do Thiago Nigro no YouTube, que foi lá em 2016, há 7 anos. E como vocês podem ver, ele tava aqui com uma parede lisa, retinha, então assim, não é desculpa. Mas se você quer caprichar no seu cenário, é bom que a gente converse sobre algumas coisas. Vamos começar então entrando aqui no canal do Bruno Perini. Esse daqui é o primeiro vídeo postado dele, também há 7 anos, ele postou em maio de 2016, e aqui a gente vê um cenário clássico, um cenário com fotos, diferentes momentos da vida dele, algo bem improvisado. E aí, Jéssica, o que você acha desse cenário? Olha, Fran, considerando que é o primeiro vídeo dele, beleza, a gente aceita, mas eu acho que é legal a galera conseguir enxergar o quanto essas fotos poluem o fundo dele, né? Você quase nem presta muito atenção no rosto dele, eventualmente talvez você nem preste muita atenção no que ele tá falando, porque você fica tentando ver ali com quem que ele tá na foto, qual que é o imã ali, que país que ele visitou. Então assim, eu acho que foto não é uma coisa legal pra gente usar. E além disso, gente, a gente nunca quer se separar da pessoa que a gente tá do lado, mas também tem essas questões. Pode ter a foto de uma mulher, do marido, enfim, pode acabar se separando e aquilo não vai ficar interessante. Além disso, a foto é uma coisa que não é atemporal, né? A gente tá sempre mudando, sempre se atualizando. Às vezes uma foto que a gente bateu há um mês, a gente já não gosta mais de ver ela pela frente, então esquece essa parte de colocar fotos no fundo. Outra coisa, a gente foi vendo a evolução também dos cenários, tanto do Thiago Nigro quanto do Bruno Perini, que estão ali no mesmo grupo, o grupo Primo Rico. Então é interessante a gente ver também essa evolução quando eles ainda não estavam juntos. No caso do Bruno, a evolução do cenário é algo que a gente vê muito, que é o quê? Vamos mostrar a casa, né? Então a parte de onde eu tenho para gravar, acho que a sala vai dar certo. Então acaba que tem muito disso, de pegar um cantinho que tem ali pela casa e gravar. Vamos falar primeiro qual que é o ponto negativo disso. O que tu acha que é o ponto negativo de quando a gente pega o celular e fala, vou gravar aqui mesmo e bora lá? Fran, dependendo de como tá esse teu cenário, né, você pode trazer muita proximidade para a pessoa que tá ali te vendo. Então às vezes o teu nicho, né, é um nicho que você não quer parecer tão próximo assim da pessoa. Você vende um serviço, alguma coisa muito específica, muito especializada, e ele tá te vendo ali dentro da tua casa, né? Como é o meu caso, por exemplo, estou aqui em um quarto, mas o meu nicho é exatamente isso, eu falo de decoração. Então eu tô conectando ali com o assunto que eu tô falando, né? Além disso, a gente consegue ver aqui na sala do Bruno ali do lado direito dele, do cenário, tem bastante informação, né? Aqueles cacarecos que a gente costuma ter em casa normalmente, né? Que acaba também chama a tua atenção, você para, você fica olhando, fala, mas o que ele tem ali? É um cacto? É um porquinho? O que tá ali também acaba chamando a atenção para uma coisa que talvez não faça sentido, né? Isso que a gente tá vendo aqui do Bruno Perini, a gente consegue ver também no caso do Thiago Nigro. A evolução do cenário dele também foi um pouco da casa dele ali, né? Então, ele também ali, aqui a gente consegue ver até coisas assim, por exemplo, que não se comunicam muito, né? Porque ele tá falando de finanças, mas a gente vê uma cafeteira, ao mesmo tempo vê um whisky, bebidas alcoólicas. Se ele tirasse todos esses elementos que estão ali em cima desse móvel, né? Que tem até, eu tô vendo ali no fundinho até um adoçante, e colocasse uma outra coisa, uma planta, mantivesse esse abajur, deixar uma coisa mais leve, já estaria muito mais interessante do que esse montão de coisa aí que
também traz essa proximidade, essa coisa que eu acho que não faz muito sentido pro nicho dele. E agora a gente precisa analisar também o cenário deles atual, que mudou drasticamente. Então, uma coisa interessante de a gente pensar é que não vai começar perfeito. Muitas das coisas a gente acaba amadurecendo no caminho, conforme a gente vai amadurecendo também a nossa marca, amadurecendo como pessoa. Então, agora, tanto o Bruno Perini quanto o Primo Rico, os dois estão com o mesmo cenário. Dá pra ver que eles estão gravando aqui no mesmo estúdio, é até a mesma estante atrás. Mas a gente consegue ver uma diferença aqui na parte do cenário e a Jéssica vai comentar pra gente. Aparentemente é o mesmo cenário, mas você olha pro Bruno, o fundo dele tem uma pegada ali com uma luz mais verde e azul. Já do Thiago, ele vai para uma coisa um pouco mais quente, né? É laranja, meio avermelhado, com roxo. E isso diz muito com relação à identidade deles dois enquanto comunicadores, né? O Thiago, ele tem essa coisa mais polêmica mesmo. O Bruno já não. O Bruno já é uma coisa... ele é mais tranquilo em relação às falas dele. As cores comunicam, elas passam sensações. Então, que sensação que eu quero trazer? E a gente consegue ver também linhas retas, né, Jéssica? Exatamente, Fran. As linhas retas, elas trazem esse ar mais sério, né, de seriedade. Pensa num escritório de advocacia, por exemplo. Geralmente ele tem essa pegada de linhas mais retas, que é um elemento, né, que tanto o Bruno quanto o Thiago, eles trazem isso, né? Eles são homens sérios falando de coisas sérias, investimentos, né? E aí a gente vem para o canal da Me Poupe, da Natália Arcuri, que é do mesmo nicho, mas a personalidade é completamente diferente. E o público que ela se comunica também é diferente. E é por isso que a gente não dá também de colocar tudo numa caixinha. O nicho finanças seria assim, o nicho culinária seria assim, o nicho maternidade seria assim. Porque no caso da Natália Arcuri, ela fala de algo também muito importante, que é o nosso dinheiro, mas a comunicação dela é totalmente diferente, é muito mais bem-humorada, ela traz uma comunicação muito mais para o povão, realmente, o pessoal que está ainda começando, tentando ainda ter dinheiro, ter uma renda extra, né, ter um dinheiro a mais. Então, isso também comunica no cenário dela, né, Jéssica? Exatamente, é muito legal as pessoas perceberem isso, é o mesmo nicho, os três, no caso, estão falando de dinheiro, estão falando de investimento. Mas a Natália, ela tá falando para um público completamente diferente. E o cenário dela reflete isso. É preciso que o cenário reflita isso. No caso da Natália aqui, a gente consegue ver as cores, né? Tem um lilás. Imagina um lilás lá no Bruno, no Thiago, não tem nada a ver. As linhas também, vejam que lá atrás ele tem até essa coisa meio desenhada, como se fosse um desenho de coisas, linhas bem orgânicas, nada muito reto. Ela tem até a colher dela ali, né, que ela traz, tá sempre brincando com isso. Então muda completamente, mesmo sendo o mesmo nicho. E até a Natália Arcuri também tá com outro tipo de cenário aqui, que dá pra ver que é um cenário diferente. A gente enxerga um pouco mais de elegância, mas ainda assim não deixa de lado a personalidade dela. Exatamente. Veja aqui, né? Ela se mantém fiel àquilo que ela costuma trazer, né? Então, ele tá mais elegante, de fato, você tá certa, Fran, mas continua ali. É amarelo, é rosa, tem o roxo, ela mesma tá usando um roxo, e o arco atrás dela, né? Então, ali essa estante, na verdade, ela é um arco, as coisas, e ali, né? De novo, o balde na mão, papel higiênico na mão, comunicando muito isso do que ela é e para quem ela fala. Então isso é muito importante a gente pensar quanto a cenário. Primeiro, qual o público que a gente quer se comunicar? E segundo, qual que é a sua personalidade? Então o que diz mais respeito e comunica aquela pessoa que você é. A Natália Arcuri, ela é muito autêntica nesse sentido, então isso a gente tem que bater palma para ela. Vamos continuar então, agora chegou o momento do Casemiro. E o Casemiro, é legal a gente trazer ele, inclusive tá aqui um cenário mais antigo dele, porta aparecendo, o quadro ali do Michael Jordan no chão, dá pra ver que assim, ele é totalmente... Deixa eu parar aqui e falar com vocês. Ele é muito amigão, né, Fran? Então assim, ele quer trazer essa proximidade para as pessoas. Você precisa olhar para ele e pensar que ele é um amigo seu que tá sentado do seu lado e vocês estão comentando ali um programa que tá passando na TV. E esse cenário dele inicial é bem isso, né, gente? É qualquer lugar da nossa casa que a gente liga uma câmera, tá meio bagunçado ali, o quadro não tá bem colocado, tem uma porta aparecendo,
qualquer cadeira, no caso dele, né, uma cadeira gamer, mas assim, não tá pensada exatamente para o cenário dele. E é isso, assim, traz muito essa proximidade, que é o que o Cazé comunica, né? Ele comunica com a massa, com o povão, então é isso aí. Até se ele trouxesse algo muito elegante, muito chique, o pessoal ia falar assim, opa, peraí, a fama subiu pra cabeça, tem muito isso, porque o público já coloca ele numa caixinha de ele é do povão, ele é meu amigo, eu tô contigo, e agora ele deu uma atualizada no cenário dele, que na verdade esse cenário aqui foi feito para a época ainda da Copa do Mundo, então não foi um cenário pensado para o tipo de transmissão que ele faz. E aí eu teria até alguns pontos, se tu quiser falar antes, mas eu teria até alguns pontos para pontuar aqui sobre a questão mais do audiovisual. Mas se tu quiser também trazer, Jéssica, os teus pontos, depois eu trago aqui os meus. Eu gosto que a gente consegue observar aqui, Fran, que assim, ele melhorou, né? Óbvio, a gente consegue ver aí o cenário dele melhorou, mas perceba uma coisa que continua ali, o quadro ali, mas ele vem para esse cenário também. Então, meio que pontuando, gente, olha aqui, eu melhorei esse cenário, mas eu continuo a mesma pessoa, tá? Eu não mudei, a minha essência não mudou. E dá pra ver que ele faz muito isso, até antes de eu trazer os meus pontos também, no sentido do que poderia melhorar na questão audiovisual. Eu quero pedir, se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no meu canal, porque aqui eu trago realmente um olhar diferenciado, um olhar mais profissional para criação de conteúdo para o YouTube. E aproveita e comenta aqui se você quer mais vídeos como esse, da gente analisando cenários para vídeos, que canais que você quer que a gente analise. Coloca agora nos comentários que quem sabe a gente faz uma parte 2 dessa análise, se vocês gostarem. Falando então sobre a minha análise aqui da questão do Casemiro, tem a questão audiovisual. Porque o que acontece? A luz ali atrás está estourando. Claramente, ela está muito forte. O que ele deveria fazer? Ou diminuir a intensidade dessa luz, ou ele poderia também melhorar a iluminação do rosto dele. E não adianta você ficar pensando também que se o Casemiro faz assim, eu vou fazer também. Lembra lá dos pontos, personalidade, público-alvo. No caso do público dele, faz total sentido, porque é isso que ele quer passar. Se em algum momento ele posicionar a iluminação, posicionar o cenário assim como eu faço aqui, o pessoal vai achar estranho, vai pensar assim, opa, o que aconteceu aqui? Mudou a personalidade dele? Já não é mais a mesma pessoa, né, Jéssica? Exatamente. Se ele ficar muito certinho, muito elegante, a pessoa vai falar, é aquilo que você falou, né, Fran? Ih, subiu pra cabeça, agora Cazé já não é a mesma pessoa. Então, às vezes isso é até intencional, né? A gente não é o Cazé, então a gente precisa prestar atenção no que a gente tá fazendo. E calma que ainda tem mais canais a serem analisados. Tem mais 2. Eu vou falar agora do canal da Paty Machadu e depois, claro, eu também vou querer receber minha análise também da Jéssica sobre o meu cenário. Afinal, eu também estou aqui, também sou ser humano, preciso aprender. Então vamos lá. Primeiro no canal da Paty. A Paty, quem conhece a Paty fala sobre YouTube, que é um nicho o mesmo que o meu, a questão do nicho. Ela tem um estúdio onde ela consegue montar em diferentes enquadramentos. Vamos analisar esse, de fato, que é o que ela tem mais usado. Então, Jéssica, o que tu acha? Eu acho muito infantil. Veja que a gente tem... Atrás dela tem um papel de parede, que é uma textura de granilite, que são esses pedacinhos, como se fossem pedacinhos de pedra pequenininho, com esse tom pastel, assim, isso transmite uma infantilidade, é uma coisa que a gente costuma usar bastante em quarto infantil, inclusive em quarto de bebê, em quarto de criança. O neon também ali, né, o neon no rosa, que aí ele, né, quando ligado, esse rosa se espalha pelo cenário todo. Do lado dela tem o quadrinho ali, que é com uma moldura com madeira clara. A própria, né, aqui a gente não tá analisando a roupa, mas até a roupa mesmo acaba transmitindo isso. Muito provavelmente, mesmo Fran e Paty falando do mesmo assunto, o público que elas estão querendo atingir é bem diferente. Isso, faz total sentido isso que tu tá falando, Jéssica, porque assim... Para a comunicação da Paty, isso que ela tá querendo comunicar faz sentido no sentido de que eu acompanho a Paty há bastante tempo, então eu sei que ela é bem transparente, ela mostra a rotina dela, ela quer fazer com que as pessoas sintam que estão também junto com ela, o que de certo modo faz sentido com o branding, com a marca dela. Mas, de certo modo, é aquilo que a Jéssica falou, são públicos diferentes. Então, é isso que a gente precisa tirar de sacada de hoje.
qual que é o público que você está se comunicando? No caso da Paty e no meu caso, a gente fala sobre YouTube, mas a gente está falando para públicos diferentes. A Paty comunica mais para criadores de conteúdo, ou seja, pessoas que de fato vivem da criação de conteúdo. Eu já comunico para um público de infoprodutores, futuros infoprodutores, empreendedores, pessoas que querem compartilhar conhecimento nas redes. Então isso é muito interessante, gosto bastante do trabalho. Paty, se estiver assistindo o vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Vamos lá então, porque não dá só para eu falar dos outros, eu tenho que falar de mim também. Vocês vão ver fotos agora de vários cenários que eu já tive, já passei, desde que quando eu comecei o meu primeiro canal do YouTube, o Fran Explica. Então eu já comecei a gravar na frente do sofá, eu já gravei com um cenário diferentes, de tudo quanto é tipo, até eu chegar nesse cenário que vocês estão vendo agora. Mas é aquele negócio, né, gente? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, eu tenho muito ainda a aprender, tenho muito ainda a melhorar e estou em constante aprendizado. Então, agora é o momento da Jéssica. Jéssica, manda bala. O que você achou do meu cenário? Bora lá, Fran. Vamos falar desse cenário. Primeiro, tenho que falar que a iluminação tá corretíssima, né? Fran jamais deixaria isso aqui a desejar. Tá linda. Mas, o que eu acho, Fran? Veja que a gente tem esses quadros lá atrás. O que eles dizem sobre a Fran? Nada, né? Assim, é um quadro que você pode encontrar em qualquer loja, assim, você vai ali, não é nada marcante. Que eventualmente, se em algum momento você vê alguma coisa como aquela, você vai lembrar, meu, isso aqui é a cara da Fran, isso aqui é muito a Fran, né? Então, não traz nada disso, assim, eu acho que falta um pouco de personalidade de quem é a Fran aqui, mais do que, assim, composição, iluminação, tá perfeito, mas tá faltando a Fran aqui, hein, dona Fran? Tô sentindo isso, mas que bom, ainda foi doce ela, foi doce, foi boazinha. Mas eu também sinto falta um pouco dessa minha personalidade, tá? E uma coisa muito importante que eu falei ali, personalidade, público-alvo, e essa parte da personalidade, a gente amadurece ao longo do caminho e eu me vejo em constante transformação e me vejo sempre buscando melhorar, assim como diversos profissionais que a gente acompanhou e fez análise aqui. Então, quem sabe a gente não faz uma mudança no meu cenário pro próximo ano, hein, Jéssica? Ai, Fran, não me chama que eu vou, hein, mulher? Não me chama que eu vou. Vamos pensar a respeito. O que vocês acham? Acham que eu devo dar uma atualizada aqui no meu cenário para trazer um pouquinho mais da minha personalidade? Coloca aqui nos comentários se vocês quiserem também outro vídeo de análise. Obrigada, Jéssica. A gente se vê no próximo vídeo. Eu que agradeço. E vem vídeos de tendências de cenários, hein? Então aproveita e já se inscreve para não perder o que vem por aí. Dá uma olhada nesse outro vídeo que vai te interessar bastante.